Veja só quem dá as caras aí na capa da Herói. E já vou logo dando um spoiler que não será a última vez que veremos na capa aqui o herói Hércules da vez, o grande sucesso da Disney no cinema, com demais atrações para se falar um pouco aí sobre a Pamela Anderson em SOS Malibu, Jornada nas Estrelas, a crise dos 30 anos, o novo desenho do Johnny Quest, mais um pouco sobre Mel Gibson, o preço de um resgate, depois da vinheta. Herói número 120, Herói Gold, número 120 de junho de 1997. Vamos que vamos lá para falar um pouco do conteúdo do que essa revista estava trazendo para nós, fãs. Editorial aqui do Odair, ele comentando um pouco sobre uma grande enxurrada de perguntas que ligavam e mandavam cartas lá na redação, né? Com vários tipos de perguntas, das mais absurdas a outros pedidos também, desde episódios de Ultra Seven até saber quem que era o vencedor de uma batalha entre Cavaleiros do Zodíaco e Power Rangers. Bem isso mesmo, cara. Mas, segundo aqui falando, bicho, sempre atendendo com bom humor, com tranquilidade, desde que não estivesse ali, né, agarradaço, ocupado, para estar mexendo no lançamento das edições. Aqui na contracapa ficou bem bacana também. The Lost World de uma forma bem clássica, né, cara? Olha como é que eles colocaram aqui, retrataram o dinossauro no meio da cidade. O que, diga-se, né, para quem assistiu o filme, foi bem isso aqui mesmo, né? Numa boa parte dele ali, mais pro final, para falar a verdade, né? Ficou bem bacana. Nós temos Scaflowne também, cara. Anime muito bom. Aqui na parte da TV está trazendo já direto, falando sobre Seinfeld, o segundo seriado mais visto pelos americanos e o mais caro da TV. Lembra? 450 mil cada um, mais 1 milhão do criador. E aqui comentando, gente, o grande campeão é Plantão Médico, né, que tratava ali o cotidiano de um hospital, enquanto aqui era um cotidiano de um grupo de amigos também, né, um comediante e ademais, esqueci o nome dela aqui, bicho, que ela fez uma série Christine, né, e também muito presente no universo cinematográfico da Marvel, né, para quem lembra dela. Ok? Aqui falando de Barrados no Baile, o futuro incerto da galera ali finalizando a 7ª temporada e já meio ruim das pernas em audiência lá fora, mas aqui no Brasil e segundo a matéria falando, né, sobre os demais países da língua latina, ainda estava fazendo muito sucesso. Estava passando, né, além de nos sábados na Rede Globo, passava no Tele 1, mas bem sabemos que a série ela foi bem mais do que 7 temporadas, né? Aqui uma imagenzinha do Brandon com a Kelly, eles tiveram seus momentos, né? Aqui um pouquinho ainda sobre TV, o brasileiro da Disney. Conheça Paulo Sérgio do Espírito Santo. Ele trabalhou apenas para Hanna-Barbera e também fez um novo desenho do Pateta. Aqui contando um pouco sobre a jornada desse profissional da área de animação, que saiu do Brasil, trabalhou e foi estudar justamente sobre animação, morou 6 anos fora e nesse período conseguiu trabalhar, né, em estúdios da Hanna-Barbera, depois passou a trabalhar também na Disney, onde ele já deu ali a sua contribuição entre desenhos como Ursinhos Gummies, o Ursinho Puff, né, fez também sobre aqui, ó, alguns episódios do Aladdin, lembra dos episódios do Aladdin? E também do Pateta. Mais pra frente ele foi, juntamente com um outro companheiro, lançar um livro de como fazer desenhos animados. Eu nunca acompanhei a carreira, mas eu achei bem bacana em saber de um brasileiro ali profissional, né, cara, trabalhando na animação, contribuindo ali com grande sucesso, né, que nós acompanhamos aí muitas vezes. Aqui no vídeo nós temos Coração de Dragão do Dennis Quaid, que ataca como cavaleiro medieval, aquele que ele tem o dragão que tem a voz dublada pelo Sean Connery, e aqui no Brasil foi dublado pelo Miguel Falabella. Cara, um filme bem legal, tá? Contando ali rapidinho a história de um cavaleiro, né, ali do velho código, que acompanhou a vida de um príncipe herdeiro que nas portas da morte foi salvo por um dragão, pelo dragão ter oferecido uma parte, né, do seu coração para salvá-lo. Isso aí foi feito através da mãe do príncipe, só que infelizmente intensificou-se com
com essa coisa aí do coração, ele deu uma certa, assim, não resistência, né, cara, mas é que se você machucasse o dragão, o príncipe se machucava e vice-versa. E o príncipe, infelizmente, se mostrou no decorrer do enredo, cara, virou rei, né, herdeiro e tal, mas um camarada muito cruel. Isso aí gerou muitos problemas, né, cara, muitas situações lá, até forçar uma aliança do personagem, do Dennis Quaid, que ele era simplesmente um caçador de dragão, desde que ele, pra ele, a culpa foi do dragão, o menino ter se transformado num rei tão ruim. Só que na verdade a natureza do menino já não era lá muito bacana. Filme muito bom. Aí aqui não é do vídeo, em vídeo, trazendo o filme do Preso de um Resgate, aqui do Mel Gibson, o Gary Sinise, aqui o policial, grande vilão sem vergonha na trama. Dei um spoiler de um filme de 1996-97, tá, gente? Mas vale muito a pena assistir esse filme, tá? Pelo suspense, pelas ideias dos personagens e também pela sua conclusão. Aqui dividido em coluna os eventos, aqui falando sobre encontros de organizações do 5º encontro de RPG, aconteceu em São Paulo, né, 5º encontro internacional. Então, gente, teve criadores lá do RPG de Battletech, Shadowrun, com várias mesas especiais, né, desde Vampiro à Máscara com sistema ali para crianças, só para você ver, para jogar, né, até outros mais complexos, mais tensos, né, vamos dizer assim. Na parte da história em quadrinho, a editora Trama lança 2 minisséries inéditas, totalmente nacionais, inspiradas em RPGs brasileiros, né? Sendo lançadas ali a Godless e a UFO Team, inspirado no RPG Arcano, do Marcelo Del Debe, e a Invasão de Marcelo Cassaro. Grandes nomes dentro do universo de quadrinhos RPG no Brasil, que já foi lançado também até pelo Marcelo Cassaro, o Holly Avenger, muito conhecido dentro, né, do fandom RPGista brasileiro. Não, ficou legal pra caramba isso. Aqui o encontro na parte de quadrinhos, o Badrock e o Wolverine Badrock do universo Image, né, encontrando com o Baixinho Invocado do Adamante, cara. Aqui falando um pouquinho sobre uma edição, lá nos Estados Unidos saiu em 2 edições, falando sobre uma situação que acontece com o Superman, que um dos inimigos descobre a identidade dele, né? E aí o Clark tem que dar tipo uma sumida. E aí é o nome da história, Superman, a morte de Clark Kent, para tentar desvincular ali, porque uma vez que o inimigo sabia a identidade secreta do nosso herói, né, cara, os amigos dele, a família, estavam todos em perigo. Correio Galáctico, vamos ver se tem alguém do Canadá. Não, São Paulo para variar. Rio, temos aqui, ó, Caruaru de Pernambuco, temos também Rio Grande do Sul, galerinha firme e forte aí, a Bahia, firme e forte mandando. E aqui, na época, o e-mail da Herói, acme@caps.com.br. Quem já tinha e-mail em 97, pessoal? Eu não. E essa cena muito bonita, bem legal, mostrando desde a apresentação no primeiro filme, né, ao segundo, ok? E aqui mostrando Expert em Dinos, Jack Horner, o consultor de Spielberg para que nada saísse errado em Um Mundo Perdido, Jurassic Park. Saiba um pouco mais como foi o trabalho dele por Cláudio Castilho. E aqui mostrando, né, através do artigo, contando sobre o profissional, né, o Jack, em relação a tratar ali das criaturas, a grande parte assim do espetáculo que os filmes de Jurassic Park nos proporcionava. Cara, bem bacana, tá? Bem legal, ok? Mas é aquela coisa de você ter mais a curiosidade, que mesmo assim, olhando pela visão paleontóloga realmente, tudo direitinho, que Jurassic Park é um recheado de erros, né? Em parte assim científica, correto? Mas diversão garantida e a gente não tava nem aí. E aqui, né, confirmando o sucesso, chegando aos cinemas brasileiros, né, um dos primeiros heróis da humanidade, né, num longa cheio de ação e aventura. E a galera aqui, velho. Na dublagem ficou muito boa. O legendado também ele não é ruim, tá? Temos aqui a presença do Hades, que simplesmente rouba muito a cena, não tem como você não rir dele e dos dois
as séculas, em situações que você racha realmente de rir. Tá? Tem até um comentário aqui perguntando se não tem a cara do Coringa. Tem. Até se ver se não foi feita alguma referência em relação a isso. Vocês conhecem a história de Hércules aqui do desenho, né? No desenho, por exemplo, o Hércules ele é retratado como filho de Zeus e Hera. Né? Só que aqui é uma repaginada, é um reboot de Hércules, né? Através dessa animação da Disney. Porque Hércules ele era conhecido como um semideus. Né? Mas por quê? Ele foi à fé de Zeus com uma humana, isso na mitologia, né? Mas aqui, liberdade criativa rolando solto na Disney, como sempre foi, né, cara? Trazendo a versão animada muito divertida. O que gerou também a série Hércules. E essa série ela passou no SBT, justamente no Disney Club. Aí tanto que tá escrito aqui, ó, Disney recria o mito. E aqui fala um pouquinho, né, do Kevin Sorbo e o Hércules da TV, que também mostra a origem ali bem diferente. Escaflowne. Caramba, mechas, robôs místicos, reinos mágicos, cavaleiros medievais e uma heroína paranormal. Desvende com Marcelo Del Greco os mistérios de Escaflowne. Cara, se fosse olhar a situação de Isekai, né, bicho, de hoje em dia, que é um gênero muito conhecido, aqui é um pouco parecido, porque ela vai parar, né, cara, nesse mundo de magia e tal. E ela é uma colegial do mundo atual, né, ela é uma paranormal. Ok, temos bicho aqui, tanto ela como protagonista, quanto o Van, ou Pam, né, aqui. E o Escaflowne é um mecha, é justamente esse aqui, ó, que também tem a sua forma dragão, muita magia realmente, ok. Os episódios ali, 26 mais ou menos, 24 a 26, recheados de aventura, cara, muito drama também, em algumas histórias dos personagens, tá? O filme é muito legal, o filme eu achei muito bacana, bem mais pegado, né? Mais sério, ok? Mas vale a pena as duas versões para você conferir. É engraçado como é que muita gente não fala tanto assim de Escaflowne hoje em dia. E de mecha, em relação assim, por não ter ligação a batalhas espaciais, epopeias galácticas, cara, coisa assim mais num mundo mágico. Bicho, veio muito bem na época, para nós fãs de anime, né, cara, pelo quesito ali justamente de conseguir montar aventura, magia, robôs, né, cara, numa boa história. Ah, e a música de abertura é muito boa, cara. Yakusoku Iranai, o nome da música de abertura. Muito bom, muito bom. Aqui falando um pouco, né? Um pouco não, falando mais sobre a nova versão, que já é um sucesso, e agora fazendo ali uma comparação à edição anterior. Isso aqui é justamente daquela nova série, que naquele momento, pelo que eu li, né, não tinha saído ainda na TV aberta, essa nova aventura do Johnny Quest. É aquela que tem até o Mundo Quest lá, né, que é um mundo virtual que eles utilizam para algumas aventuras dentro desse novo desenho, né? Em comparação com o primeiro já era muito à frente do seu tempo, mas esse também trouxe outros recursos. Apesar de eu preferir bastante esse aqui, tem a Jess, como eu já comentei em vídeos anteriores, né? Justamente assim, tem muita pegada ali de novas tendências tecnológicas usadas em animação. Tem ali a essência de Johnny Quest também, né? Ele tá ali, o Bandit tá ali, o Rádio. O Roger num design também bem diferente, né, cara? Mas pelo que acompanhava, era um bom entretenimento, era legal, era bom você assistir. O negócio uns fãs assim mais conservadores, né, que pegaram mais a ideia desse. Eu, por exemplo, sou um assim que isso aqui pra mim é o preferido, né, justamente da década de 60. Mas, cara, não era uma pedida se você tá ali, cara, vou ver esse desenho do Johnny Quest na televisão. Ok. Pode ver, você não vai perder tempo. Jornada nas Estrelas, incrível. O universo Star Trek já existe há 30 anos, mas o futuro parece incerto. Agora, o herói levanta alguns problemas enfrentados pelas várias tripulações. Lembrando, gente, 1997, ali, Jornada já tinha completado seus 30 anos ali, pois ela é de 66, pelo menos ali o primeiro, né, a Jaula. Né, depois tivemos a série. A série ela foi cancelada com 3 temporadas. A TOS, né, do Kirk, Spock, né?
E mesmo assim, cara, chegou tendo aquele ato todo, veio em 87 a nova geração, e ela veio arrebentando também. Teve que passar por muitas comparações em vista da sua antecessora, né? Mas ela também ela conseguiu conquistar o seu espaço ali no coração dos fãs, né? E no seu espaço dentro ali do entretenimento. Nessa parte que eles falaram assim de crise, é justamente sobre falando desde o que foi gerado através da primeira jornada nas estrelas, entre convenções com os grandes encontros, audiência na televisão, nas emissoras. E, bicho, aconteceu naquele período justamente uma situação bem legal que para muitos foi torcer o nariz naquela época. Por exemplo, Jornada nas Estrelas da Nova Geração, Star Trek, passando no mesmo período que a Deep Space Nine. A Deep Space Nine ela estreou em 93 e a Nova Geração, acho que ela estava na quarta, nada, estava ali na quinta, sexta temporada mais ou menos. Tanto que acontece um encontro entre o Picard e o capitão de Deep Space Nine, o Sisko, né? E são bem arranhados, porque tem uma situação que o Sisko perdeu um ente querido durante uma batalha que houve com a invasão Borg. Na época, o Picard ele estava sob controle dos Borg, né? Então assim, na época muitos acharam estranho você primeiro fazer uma série, né, uma nova série de Star Trek ali perto do que já tinha ocorrido a morte do Gene Roddenberry, número 1. Número 2, muitos torceram também por se tratar de uma estação espacial, né? E sobre estação espacial, naquele mesmo ano tinha saído também a série Babylon 5, cara. E ficaram muito naquele negócio realmente quem é que tinha copiado quem. Pra mim tava ótimo, as duas séries muito boas. Mas voltando à questão do Star Trek, tava falando justamente sobre como essas séries encontrar o seu próprio caminho para manter a audiência, né, o interesse de novas produções. E nisso, cara, depois de Deep Space Nine veio a Voyager. Vou até ver se tem alguma imagem da Voyager aqui. Aqui, ó. A Voyager veio depois, então ela também tinha outros desafios a vencer. Tanto que trazia aqui, ó, uma tripulação toda mescla, né? Não era só de oficiais diretamente da Federação. A primeira capitã. Então, assim, cara, além de trazer em Deep Space Nine o primeiro capitão negro, que naquela época já gerava, né, cara, um burburinho, com toda certeza. Mas, cara, até o Sisko se encontrar dentro da própria série, não era questão dele ser negro, não. A questão era realmente, cara, de como que estava ainda dos personagens. Mas quando Deep Space Nine achou ali o seu caminho, caramba, hoje ela é cultuada como uma das melhores séries de Star Trek. Assim como aconteceu com Voyager. E eles já usaram até mesmo de artifícios trazer personagens, tanto da TOS como o próprio Capitão Sulu, que já participou de episódios da Voyager, o Q também da nova geração, até para tentar dar uma alavancada, mostrava que a série ela ainda não estava se sustentando pelas próprias pernas. Mas, cara, realmente ali era uma coisa de você dar uma chance, dar continuidade e valeu a pena. Hoje em dia, Deep Space Nine e Voyager, caramba, gente, são muito bem faladas, muito bem mencionadas dentro do grande fandom de Star Trek como excelentes séries. E aqui no Arquivo Herói trazemos então duas situações. Trazemos a série do SOS Malibu e a personagem Sailor Mercury de Sailor Moon. Aqui de SOS Malibu, cara, ela estreou em 1989, trazendo aqui o David Hasselhoff e a Pamela Anderson, atores mais conhecidos, né, em relação aos demais do elenco, o que não atrapalhou em nada também você acompanhar e aproveitar da série. Fez muito sucesso, tanto que teve até filme depois, vocês assistiram com o The Rock e o outro rapaz lá, gente, aquele High School Music, esqueci o nome dele, mas eu coloco aqui, vocês já conhecem como é que funciona, né? E também aqui no lado, né, sobre a Amy Mizuno, a grande Sailor Mercury, contando aqui então, né, uma ficha técnica dela da data de nascimento, a idade, o signo, e aqui, ó, sobre uma curiosidade, no Japão, desde a primeira fase das aventuras, Amy é a Sailor preferida do público e uma das heroínas mais queridas de todos os tempos. Olha bem, hein? Isso acontecia muito no Japão, como quando alguns coadjuvantes, cara, ganhavam mais popularidade do que o próprio protagonista, né? E aqui um posterzinho dela bem legal.
Fechando então a número 120, ok? Foi rapidinho esse, não demorei tanto igual no da 119, né? Tal, mas aqui informações bem rapidinhas também do qual que era o conteúdo da revista, né? E continuamos contando que no próximo vamos dar mais segmento. Aguenta aí, até o próximo.